Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista com ênfase na área do quadril e hoje vamos falar um assunto um pouquinho diferente da cirurgia do quadril, mas que é de interesse de todos, em especial também o interesse meu, acho que todos os profissionais de saúde têm interesse nisso. Vamos falar um pouco sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Como vocês sabem que eu já falei em outros momentos, eu não vou dar opiniões minhas porque não é minha área de atuação. Eu procuro ficar dentro da minha área de atuação, obviamente que tenho minhas impressões pessoais sobre isso, mas o que interessa é a gente falar com alguém que entende muito mais do que eu disso. E hoje estamos aqui com um convidado que é o Dr. Renato Cassol, infectologista. Bem-vindo, Dr. Renato. O senhor já está na tela e eu gostaria então Opa! que desse um oi aí para a galera. Então, olá a todos, muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui sobre o coronavírus, o novo coronavírus. Sou Renato Cassol, sou médico infectologista e espero que gostem. Hoje não tem tempo para terminar, viu, Davi? Tá, eu fiquei muito mais tranquilo com essa tua informação. Inclusive, eu larguei no grupo dos meus vizinhos aqui, eu larguei para eles assim, ó, vou me reunir com o Renato Cassol pontualmente e gostaria que vocês mandassem um compilado de perguntas, eles estão trabalhando nisso agora. Então, assim, Renato, uma das coisas que eu queria te perguntar, assim, eu acho que, bom, eu vou fazer uma introdução entre nós dois aqui, como que a gente se conhece, né? Então, assim, eu e o Renato, a gente foi colega de colégio no colégio em Porto Alegre, desde a quarta série, eu acho, né? Sétima, sétima, Desde a sétima. sétima série que a gente é colega no colégio. Depois a gente saiu do colégio, o Renato fez economia, né, Renato? Fiz Depois da economia, economia, medicina foi para medicina, né? e depois infectologia. E depois infectologia. E nós somos amigos bem próximos, assim, para vocês terem noção. A gente janta um na casa do outro aí semanalmente, até antes da função toda, né? Então temos uma amizade pessoal grande. E o Renato sempre me ajuda muito nas questões infectológicas, no quesito da cirurgia, tanto para prevenir infecções quanto para tratar infecções de algum paciente que teve alguma infecção. Sempre o Renato Cassol aí é meu braço direito, tem uma confiança muito grande nele. Então, dito isso, meu querido, É isso aí. bem-vindo aí, tá? Então, assim, Muito obrigado pelo convite. Só antes de começar, eu queria lembrar a todos que o coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus novo e vírus novo não se conhece ele na sua totalidade. O que eu disser hoje pode não valer em 24 horas. Então, perfeito. é uma característica de mutar, como já falei coisas anteriormente que agora já não são mais verdade. Então, isso é uma dinâmica muito rápida, principalmente quando o vírus saiu finalmente da China e for para os outros países, onde dados mais confiáveis estão sendo atribuídos ao vírus. Como eu sempre falei, eu falei nos meus outros vídeos sobre o coronavírus, eu não confio em dado chinês. Perfeito. E uma coisa também, né, Renato, que essa é uma característica da medicina que muitas vezes a gente navega por um caminho de incerteza, Uhum. a gente baseia as decisões em princípios que regem isso, né? Em primeiro lugar, não fazer o mal, em uma série de regras éticas aí que tem para a gente navegar nisso. Então, até como profissionais de saúde, a gente não gosta de dar opiniões públicas às vezes, em quesitos que estão muito incertos, né? Mas acho que Ex- hoje é uma situação que isso é incerto para todos. E vai ter coisas aqui que eu vou falar que é minha opinião pessoal, como eu estou vendo, não quer dizer que eu esteja recomendando para ninguém. E talvez fale algumas coisas nesse sentido também, que é uma opinião pessoal, mas que tu não está recomendando uma política pública disso, não está recomendando, digamos assim, uma alteração Uhum. específica disso. A gente vai conversar uma coisa assim bem, bem pessoal assim em relação a isso tudo, né? É, isso queria deixar bem claro, não represento aqui nenhuma instituição e todas as opiniões minhas são opiniões pessoais daquilo que eu estudei pela literatura médica mundial sobre o vírus. Maravilha. Um disclosure para a gente não ser preso, que ninguém gosta de prisão e nem ser Como aconteceu reprimido, na China, como aconteceu na China, né? O médico como deu aconteceu na opinião, China. o médico deu uma opinião ali, a gente não vive num regime completamente livre, a gente sabe disso. Então é o seguinte, Renato, eu vou te começar aqui te fazendo uma pergunta, que é o seguinte, ó. Se por acaso a gente está numa quarentena assim que eu nem sei como definir isso, se ela é mandatória, se ela não é mandatória, qual é o nível de quarentena que a gente está, é até difícil de definir isso porque a gente tem às vezes sinalizações para lados divergentes, né?
Mas eu encaro como a gente está numa quarentena. Tem um monte de loja fechada, tem várias coisas, né? Várias coisas, todo mundo está se preocupando com isso. Então, assim, do ponto de vista, assim, infectológico, a gente entrou numa quarentena, não foi nem tu, nem eu que decidimos isso. Agora a gente está nessa situação, tá? Na saída dessa quarentena, não vem de novo todo o risco de contaminação que foi o objetivo da quarentena de prevenir? Então, muito boa pergunta, né? O rebote pode acontecer em qualquer quarentena. Mas vamos para as quarentenas, vamos exemplificar algumas quarentenas pelo mundo, né? Vamos supor, quarentena da Itália. A Itália fez a quarentena quando o número de mortos subiu. Quando o número de mortos subiu, já se imaginava, e depois se comprovou, que existia muita circulação do vírus, certo? Na comunidade. E isso, inclusive, o mais paradoxalmente possa parecer, o número de casos aumentou na quarentena italiana. E isso aconteceu porque as pessoas já estavam infectadas. E elas só se reuniram nas suas casas para passar um para o outro, certo? Então, a quarentena feita na Itália foi uma quarentena tardia, certo? Vamos para um segundo exemplo. A quarentena, vou falar aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. A quarentena no Rio Grande do Sul, ela foi feita precocemente. Nós tínhamos muito poucos casos, certo? E ela seguiu uma quarentena já realizada na cidade de São Paulo ou de outros estados. A quarentena da cidade de São Paulo foi uma quarentena onde o vírus já circulava muito mais na sociedade, certo? O número de óbitos estava crescendo, o número de casos crescendo muito. A nossa quarentena não existia isso. Então, o que nós vemos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, é uma quarentena precoce, por exemplo, onde se ficou com a sociedade, com a economia, eu como também economista tenho que falar, ficou com a economia muito parada há muito tempo, talvez de forma muito precoce. Por que eu estou citando dois estados? Primeiro porque o Brasil é gigantesco, ele é continental, certo? Voltando para a quarentena da Itália, por exemplo, ou a quarentena do hemisfério norte, o que se queria? Se queria que o número de casos novos diminuísse e não saturasse o sistema de saúde a ponto de não se conseguir atender os pacientes e se empurrar esses novos casos para o verão, certo? Porque o verão sempre achata a curva em doença respiratória. O que está acontecendo no Brasil talvez seja o contrário. Nós temos que prestar atenção, nós estamos empurrando, principalmente nos estados mais ao sul, uma quarentena para o inverno. É o contrário daquilo que foi feito no hemisfério norte. A importação de táticas, entre aspas, de guerra, de países muito diferentes do nosso, ela pode ser até não benéfico, até fazer mal para a sociedade, certo? Então, o que aconteceu é que nós temos aí 30 dias de economia parada, certo? Empurrando um rebote, um sobrepico e um estresse no sistema de saúde, muito provavelmente para o inverno. Então, isso tem que ser observado, porque o time da quarentena ele é muito difícil de ser feito. E o time de uma quarentena onde não se sabia a soroprevalência da sociedade que está se levando essa quarentena, ela é chute, é só acerta por acaso. Entendi. Não, perfeita colocação, né? Como é que tu vai determinar o momento exato da quarentena se tu não sabe o que está acontecendo naquele momento, né? Exatamente. E também, a circulação do vírus, como aqui no Rio Grande do Sul é muito baixa, foi muito baixa, pelos dados de Pelotas, do grupo de Pelotas, né? Os dados foram do Rio Grande do Sul, a soroprevalência na população que está de quarentena de 0,05%, se não me engano. Isso não forma uma sociedade com níveis de IgG, ou seja, de defesas próprias contra o vírus, suficiente para se liberar de uma quarentena de forma segura. E existe uma possibilidade muito grande de ter um pico igualzinho quando o vírus entrou na sociedade. Não existe aquele, entre aspas, rebanho que tem a sua própria defesa e que vai diminuir a transmissibilidade do vírus. Entenda, o R0 do vírus, a capacidade do vírus se propagar para outras pessoas, ela diminui quando o vírus encontra uma pessoa que é imune. Por ela, o vírus não passa, é uma barreira. Certo? É como se ela tivesse, é como se ela não existisse para o vírus. Como se ela estivesse em quarentena.
Então o vírus perde essa oportunidade. É mais ou menos por aí. Entendi. E não, é o complicado agora que a gente fica pensando, né? Aqui em Porto Alegre já deu uma esfriada, né, cara? A gente já tá aí em abril que Verão não tá mais. verão já não tá mais, né? Já deu uma esfriada bruta aqui. Então, assim, o meu receio pessoal disso, nossa, até quando vai se arrastar isso, né? Porque eu acho que isso é uma questão que traz muita ansiedade para as pessoas. É o seguinte, tu tá na quarentena. Vou dar o exemplo do colégio também, que traz uma ansiedade grande. Bom, aí o colégio fecha. Aí primeiro te diz, vai fechar até tal data. Que a primeira data que foi passada foi 1º de abril, né? No início de abril. Aí já passou para 15. Aí agora, hoje, já disseram que é para até maio, né? Então, poxa, eu acho que essa ansiedade da pessoa não saber é porque tu fica a impressão que tá se tateando, né? Exato. Então não tem uma certeza desse momento, né? Para se saber o momento atual, deveriam existir fotografias de como a sociedade, como os anticorpos da sociedade contra esse vírus estão. E essa fotografia não foi possível por diversos fatores, falta de kits, essa parte de equipamento hospitalar ou de epidemiologia, digamos assim, ela realmente ficou em falta no mundo inteiro. Isso Sim. aconteceu, certo? Mas se deveria ter priorizado a testagem da sociedade, tu não precisa testar todo mundo. É como eu sempre digo, tu não precisa comer o bolo inteiro para saber o sabor dele. Se tu pegar uma fatia representativa do bolo, tu vai saber exatamente o que está acontecendo. Ah, perfeito. Vai ter uma amostra, né? Exato, uma amostra. Tá. E, bom, a gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, os hospitais naturalmente lotam de doenças respiratórias no inverno. Para mim, pessoalmente, fazer uma cirurgia no inverno sempre é mais complicado, porque muitas vezes os leitos ficam cheios por causa dos pacientes da emergência. Às vezes um paciente cirúrgico tem que passar um dia a mais na sala de recuperação, fez um dia muito frio, vai lá e lota. Então vai acabar tendo uma confluência desses dois fatores, né? Pacientes gripados, que tu vai sempre alertar a suspeita que pode ser de coronavírus, até fazer toda a triagem. Isso aí é uma coisa que vai embolar tudo no inverno aí, né? Isso já está acontecendo, né? Os pacientes com sintomas gripais ou síndrome respiratória aguda grave já estão chegando. Uma parcela deles é coronavírus, outra parcela são doenças respiratórias características de um inverno chegando. Então, isso é inevitável. Porque vocês têm que entender o seguinte, quando se fala em achatar a curva, nunca ninguém disse que a área sobre a curva diminuiria. Em outras palavras, tu achatar a curva é tu empurrar o problema para um momento melhor, digamos assim, e não diminuir o número de casos totais. O número de casos totais, isso só vai se conseguir diminuir de duas formas, artificialmente através de vacinas, que não tem e não terá no próximo ano, certo? Não conheço uma vacina que tem, os especialistas mesmo estão dizendo isso, uma vacina que tenha entrado na sociedade com menos de 1 ano de testes, certo? E a SARS não tem vacina ainda. Não tem. Se fizerem uma vacina com menos de 1 ano de teste, vai ser um recorde. E a segunda forma é tu fazer com que aquelas pessoas que têm o menor índice de complicações pelo coronavírus, sabemos, crianças e adolescentes têm baixíssima complicação, fazer com que eles tenham imunidade natural, ou seja, criar os seus próprios anticorpos e servir como uma barreira contra o coronavírus. Sim, aí justamente tu cortar o colégio das crianças e adolescentes, tu tá impedindo essa imunidade num período que seria menos crítico. Perfeito. Né? Não, e justamente a gente está empurrando o problema para frente, justamente como vai ter na teoria de dar tempo de tu organizar o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo chegando uma época climática que não é favorável, né? Exato, e o país é um país gigante, é continental. Eles não têm esse problema na maioria dos estados, mas isso é uma característica que talvez prejudique especialmente os estados que têm temperaturas mais baixas no inverno. Falando nisso, Curitiba, eu vi hoje a notícia, não sei se ela foi de hoje, ela tornou mandatório, digamos, o uso de máscara ao ar livre. Tu acha que isso aí seria uma atitude positiva para tentar diminuir essa transmissibilidade? Sem dúvida, num ambiente onde tu tem na comunidade grande quantidade de carga viral, ou seja, tem muitas pessoas expelindo o vírus, ele é um vírus respiratório,
ele sai por gotículas. Tu botar a máscara nessa pessoa, ela não consegue expelir tantas gotículas adiante. E a pessoa colocando uma máscara para se proteger, não sintomático respiratório, ela também, as gotículas com a carga viral fica presa na máscara. Isso funciona em locais onde existe grande circulação do vírus. Sim, mas ó, de novo no Rio Grande do Sul, nós não temos, pelos dados do grupo de Pelotas, grande circulação do vírus. Então, talvez nem precise usar máscara no Rio Grande do Sul. E eu digo talvez porque eu realmente não tenho certeza sobre isso. Agora, o artigo da Nature o artigo aí da semana passada, mostrando que realmente as máscaras previnem bastante a infecção e o número de casos. Inclusive, se a pessoa não tem máscara, que use uma bandana caseira, né? Qualquer barreira mecânica é melhor que nada, né? Qualquer barreira mecânica adianta. Tem barreiras mecânicas que adiantam, que têm a eficácia de 85%, 80% numa máscara profissional cirúrgica. Então, imagina. Falando nisso, eu recomendo que todos assistam o vídeo que o Renato Cassol fez, tá no YouTube, tá no Instagram dele, sobre o correto uso das máscaras, que é um vídeo que ele mostrou muito bem ilustrativo de como é que tu usa uma máscara que está sendo utilizada para essa situação, que é totalmente diferente de uma máscara que um cirurgião está usando para uma cirurgia. Quando eu saio da cirurgia, eu tiro a máscara de qualquer jeito, tá? Porque ela está ali simplesmente protegendo o paciente das... Na verdade, quer dizer, eu faço 2 tipos de cirurgia, né? Uma com a máscara e outra com o escudo completo. Mas é uma situação totalmente diferente dessa situação agora. Então é o mesmo equipamento sendo usado por uma outra situação e que vale a pena ter um treinamento específico para isso, senão tu vai botar a mão na frente da máscara, vai contaminar tua mão, não te dá conta, te dá uma falsa sensação de proteção, né, Renato? Coloca a mão no olho depois e aí piora, né? Exatamente, a máscara tem que ser usada de forma correta. E para quem usa máscara bastante, sabe que máscara é um equipamento de proteção individual desconfortável. Cara, a N95 é muito chata. Chata demais. Muito desconfortável. Muito desconfortável. E falando nisso, no vídeo que tu colocou, eu achei interessante, eu tinha visto isso num vídeo em inglês, onde eu fiz o treinamento em Exeter, que lá eles tiveram a seguinte recomendação. Eles põem a N95, o cirurgião põe a N95 e por cima da N95 ele coloca a máscara cirúrgica normal na válvula. Porque ali na válvula expele sem nenhum filtro. Então, esse momento é um momento em que o cirurgião está preocupado em não se contaminar e também não expelir gotículas no paciente que está sob cirurgia. Então, máscaras valvuladas não podem ser usadas em bloco cirúrgico. Num momento de escassez, isso pode acontecer, de tu ter que usar uma máscara valvulada em bloco cirúrgico que não tem a outra, a N95 ou PFF2 não valvulada, que existe, talvez seja até a mais comum. Tu pode botar um sobre-equipamento, digamos assim, sobreposição de EPIs. Isso não é recomendado por muita gente, isso não tem testes muito bons. A nossa agência aqui, a Anvisa, ela diz para não sobrepor EPIs em momentos de escassez, certo? É controverso, tem muita gente que acha que dá para fazer, tem outra gente... O CDC fala, eu li, uma linha sobre isso, uma única linha sobre isso. Então, eles têm várias maneiras de tu poupar recursos, assim, que o CDC propõe. Usa máscara por muito tempo, que aquele pessoal todo vestido que vocês viram na Itália ou na China, eles entravam no turno, ficavam até o final do turno com aquele EPI, inclusive usando fraldas, entendeu, né? Para não tirar o EPI de momento nenhum, tira e descarta, certo? Ou tu fazer reutilizações do EPI, o que é um nível de evidência menor pelo CDC, mas que também, em momentos de escassez, pode ser feito, que é tu retirar a N95, a PFF2, guardar num lugar ventilado, aquela coisa toda, do saco, e reutilizar ela em um outro momento. Então, na verdade, esse uso da máscara valvulada com uma máscara cirúrgica por cima é justamente para proteger o paciente dessa válvula, que a válvula ela expele diretamente um fluxo de ar que pode estar contaminado. Não, e outra coisa que é bem importante a gente falar também, que quem está usando a máscara N95 valvulada na rua, ele está só protegendo a si mesmo.
Muito provavelmente. Porque assim, tudo bem, o que ele expelir vai ficar mais retido do que se não tivesse nada, mas aquela válvula aberta ali tá saindo. Ali pode sair sim gotículas, mas é que tem que lembrar uma coisa, que tanto a PFF2, que é a nomenclatura, uma das nomenclaturas. Não, a N95 é a nomenclatura americana, a PFF2 é mais usada no resto do mundo, acho que é Europa. Elas são máscaras de proteção individual contra aerossol, certo? Utilizadas para profissionais da saúde que vão se expor a essa carga viral, ou de tuberculose, de micobactéria tuberculose, etc. Essa máscara nunca, em nenhuma situação, ela pode ou deve ser utilizada por pacientes sintomáticos, certo? Para o paciente sintomático, a melhor máscara é a máscara cirúrgica. É a mais testada também. Entendi. Inclusive, ela dá uma sensação de falta de ar, essa N95 aí. A N95 ela é angustiante, ela deixa marcado no rosto. Ela tem que, assim, não pode ter barba para usar, tem que ter barba de no máximo 2 dias. Ela tem que vedar nas laterais, ela tem que bater para dentro e para fora quando tu respira. Ela é sufocante, a válvula alivia um pouco. E ela é uma máscara bem difícil de utilizar mesmo, é uma máscara que as pessoas tendem a botar a mão na frente dela e aí contamina a mão. Porque naqueles filtros complexos que ela tem na frente, ali fica albergado partículas contaminantes de todo tipo de espécime que o profissional esteja se expondo. Então a minha recomendação é, se vai usar uma máscara, que use máscara cirúrgica ou máscara caseira, não precisa gastar em máscara N95 ou PFF2, porque vão por mim. Ela é difícil de usar e quando o EPI é difícil de usar, a chance de se contaminar é maior. A segunda coisa que eu queria dizer ainda sobre a sobreposição de EPIs é que as pessoas se contaminam na retirada do EPI. Quando vai botando cada vez mais EPIs naquela falsa sensação de que vai se proteger, é um passo a mais da pessoa se contaminar na hora de retirá-los. Lembre, botar é fácil, retirar às vezes é bem difícil. Perfeito, muito boa essa colocação aí. Renato, eu queria entrar contigo agora na questão dos testes, tá? Uhum. Que é o seguinte, ó. Eu fiz o teste hoje, não aguentei, tá? A gente tá tendo mais teste disponível aí, então tem pessoas que fazem coleta em casa, e eu fiz o teste, aqui um grupo de vizinhos se juntou para que viesse o coletor uma só vez no prédio, e aí ele foi fazendo a coleta e tal. Uhum. Então o meu deu negativo aí, IgG e IgM negativo, tá? Posso dar uma pausa? Deve. Pela circulação do vírus, se ninguém teve numa área de muito quente, todos devem ter dado negativo. Não, aí que tá. Um dos vizinhos, tá? Um dos vizinhos deu IgM positivo e o IgG negativo, tá? E aí eu queria te perguntar algumas coisas em relação a isso. Olha, ele é assintomático, não tem nada, nunca não. Ele teve uma gripe aí, foi mais de um mês atrás. Não tem relação com esse teste dele. Não tem relação com esse teste, né? Não, nenhuma. E esse teste pode significar o seguinte, digamos assim, ó, bom, o IgM significa que tem aquela molécula de uma infecção, da imunoglobulina de uma infecção recente. Aguda, tá? Ele pode estar na janela entre estar assintomático e estar preparando para formar o IgG? Não acredito. Eu acredito que, estatisticamente, ele possa ser uma infecção assintomática. A gente sabe que em torno de, acho que se não me engano, 70% das infecções são assintomáticas, porém transmissíveis, certo? Mas 55% menos transmissíveis do que os sintomáticos. O sintomático certo? provavelmente tem uma carga viral maior, né? O sistema imunológico, digamos, teve menos competência de combater o vírus. Não só isso, ele tosse, né? E também provoca tosse. Ele espirra. Então, o que aconteceu na Itália é que os assintomáticos, quando foram para casa, com contato muito próximo, uma característica do italiano de morar com os seus avós e com os pais, esse contato próximo, o número de horas na exposição do vírus acaba passando mesmo assintomático. Existe uma forma do teu colega tirar a dúvida, certo? Ele pode fazer um RT-PCR de suave nasofaríngeo.
O RT-PCR ele é muito bom nos primeiros 6 dias, e a gente sabe que o IgG começa a positivar nesses testes. Os atuais melhorarão no futuro, o IgM e o IgG começa a positivar entre o 7º e o 8º dia, certo? Ainda existe a possibilidade de ser um falso positivo, né? Pois é, a ciência, eu vi na configuração do teste, ali no manual do teste, que também, assim, tudo bem, a sensibilidade dele era relativamente alta, mas a especificidade eu achei meio baixa, 86%. Olha, se o teu teste era 86%, ele está num teste bom. Mas que a gente é acostumado com números maiores, né? Não para novos vírus. Exatamente. Muito bem colocado. Não para novos vírus. E outra coisa assim, ó, vamos supor o seguinte, tu tá por dentro aí o protocolo que uma empresa em São Paulo utilizou para seus pacientes, né? Usando 2 drogas para tratar a hidroxicloroquina e a azitromicina, um hospital de São Paulo, quer dizer, um plano de saúde de São Paulo utilizou isso aí pré-hospitalar, né? De forma pré-hospitalar. O início desse protocolo, ele se dá com o início de sintomas, né? Quando se vai utilizar ele. Tem uma série de pesquisadores fazendo essa pesquisa, né? Qual é a ideia? A ideia quando tu tem um vírus que nem o SARS-CoV-2, que causa, esse é o nome do vírus, ele causa Covid-19, certo? Que é o nome da doença. A Covid-19, ela começa com sintomas respiratórios, de leve a moderado, em muitos pacientes, e o paciente piora mesmo, e o gatilho da piora é a falta de ar, principalmente, no 7º dia. Então, a ideia por que não tratar antes que piore? Certo? Porque depois que piorar, a cascata inflamatória ela já foi ativada. E muitas vezes desativá-la leva muito tempo e muito risco, certo? Então, esses pacientes, em média, por exemplo, dos que vão para UTI, os dados são bem ruins, assim, eles ficam em média 3 semanas, média mundial, ocidental, e na média desses pacientes que vão para UTI, 50% vão a óbito. Não, o segredo todo é tentar impedir ao máximo da pessoa ter a piora e necessitar ir para UTI, né? Sem dúvida, né? Sempre se tenta isso. Agora, se a droga serve para isso ou não, de novo, não temos dados científicos comprovados, robustos, de que essa droga realmente funcione. Mas veja bem, não quer dizer que ela não deva ser usada. Mas como assim? Porque se você for esperar o preciosismo que alguns querem da medicina, eu garanto para vocês que a pandemia já vai ter terminado. Não vai ter tempo para isso aí, né, Renato? Muito provavelmente não. E uma dúvida que é o seguinte, ó, não sei se tu chegou a ver essa informação em algum lugar, eles põem o início da terapia quando tu tem início de sintomas gripais ou início de febre, por exemplo? Eu não sei te dizer qual é o protocolo que eles estão usando, né? Provavelmente tem vários gatilhos, mas faz todo sentido no início de sintomas gripais, que muito provavelmente vai estar associado à febre, porque febre é o sintoma mais comum de quem tem sintomas pelo Covid-19. Em outras palavras, acho que é o CDC UpToDate. Pelo UpToDate, 99% dos pacientes sintomáticos têm febre. Então é um dos elementos muito importantes como gatilho, provavelmente, né? Provavelmente seja a febre que eles tenham utilizado como gatilho, né? Até para a pessoa não tomar... Porque, assim, tosse vai ser subjetivo, né? Coriza tem rinite. Mas eu acho que o critério de síndrome gripal, o critério mais aceitável de síndrome gripal, é um sintoma respiratório mais febre. Eles devem ter usado síndrome gripal. Deve ter usado a febre junto, né? Isso. Perfeito. Senão tu inicia para muita gente tratamento, muita gente. Sim, vai ser muita gente iniciando. E a falta de ar, ela é um mecanismo já um pouco mais tardio, então, pelo que tu tá falando aí, né? Em média, depois do 7º dia que o paciente começa, dos que vão ter falta de ar, que não são a maioria, não é todo mundo, a maioria não vai ter falta de ar. É a minoria, ela inicia no 7º dia. Então, o paciente começa com sintoma gripal, associado muitas vezes, 99% das vezes, com febre, e no 7º dia existe essa lesão pulmonar, em vidro fosco e tudo mais, e o paciente pode iniciar, né, com falta de ar, com dispneia. Perfeito.
E tá tendo duas teorias aí, né? Tá tendo uma teoria nova aí de que talvez isso seja relacionado a uma interação do vírus na hemoglobina, na capacidade da hemoglobina carregar o oxigênio, né? E que não tá muito claro isso, mas é uma teoria que está sendo especulada, né? É uma teoria, ela faz, não sei se ela é verdade, tá? Eu não sei, mas ela faz algum sentido, né? Para quem lê. E é uma pena que o início da pandemia não se pôde estudar, porque nós tivemos aí alguns meses perdidos de pandemia dentro da China, onde não foi estudado. Eles não aceitaram que investigadores externos fossem fazer as investigações lá. Então, na verdade, nós começamos a estudar a pandemia de forma mais transparente quando ela saiu da China e entrou na Europa. A gente começou do zero de novo, né? Se perdeu todo aquele tempo lá porque teve que se começar do zero. Aquela informação não é nada confiável. Eu não sei se começar do zero não é melhor talvez... do que tu começar com dados errados da dados China. errados no início, né? Talvez até intencionalmente errados, não sei. Pois é. Vírus chinês. Vírus chinês. Aliás, posso botar um foguinho? Deve, né? A gente já largamos uma faísca aí, né? Fox News. Eu assisti, muito interessante. Pode comentar aí. Com sérias dúvidas se o vírus não é um vírus de laboratório, né? Então, tem um artigo de 2010 que eu li, que existe um laboratório em Wuhan, casualmente. Esse laboratório é um laboratório de virologia, nível 4, se eu não me engano, onde eles estudam vírus de morcego, entre aspas. E eles estavam mexendo no vírus e mostrando que a sua infectividade poderia aumentar ou diminuir, dependendo da inserção viral de fragmentos de outro vírus, inclusive com fragmentos do vírus do HIV, se não me engano, GP120, etc. E eles estavam mexendo nisso e publicaram. Eu tenho um artigo, esse artigo foi bizarro, né, cara? A gente foi retirado. Foi retirado do ar? Foi retirado do ar, tá? Essa semana que passou, ele Tu salvou foi retirado o PDF original? Tem, claro. Falando isso, saíram 2 artigos mostrando, artigos aí já ocidentais, mostrando que o vírus não parece ter inserções no seu RNA humana. Eles não dizem que não tem, eles dizem que parece não ter. Mas existe ainda a possibilidade, realmente não tem inserção nenhuma humana, né? E o vírus ser do laboratório, um vírus selvagem do laboratório que eles tinham lá e que, como ele é muito transmissível, escapou. Isso pode ter realmente acontecido. Isso é uma coisa que nós vamos ter que esperar ansiosamente para ver o que aconteceu. Ver o documentário daqui a um tempo, né? Que nem aconteceu o documentário lá da Rússia, como é que é o nome lá da... Chernobyl, né? Anos depois, assistindo aquele documentário, tudo por trás do que aconteceu. Eu achei interessante também que eu vi em algumas fontes, assim, o pessoal falando que nesse mercado específico de Wuhan, não tinha o morcego horseshoe, que é o termo em inglês, eu não sei se é o termo em português, não tinha morcego à venda lá, né? Isso também foi meio... É um mercado que o pessoal está dizendo que não tem essa tradição de vender morcego, certo? E lembrar que o mercado ele foi imediatamente fechado e esterilizado pelo governo chinês, né? Então, apagando qualquer resquício de pesquisa posterior. Aí fica difícil o cara saber, né? Ô, Renato, mais uma coisa que eu anotei aqui para te perguntar sobre nessa situação aí dos testes que eu estava te comentando aí, que uma pessoa testou o IgM positivo. Existe alguma recomendação para essa pessoa em termos de comportamento relacionado a seus familiares ou a algum comportamento adicional do que ele já está fazendo nesse momento? Com certeza, ele tem que entrar em isolamento domiciliar. Ele ficar isolado durante um tempo que seriam 2 semanas? Não, ele isolado da família, tu quer dizer? Sim. Aí ele fica num cômodo isolado da família. Exato. Ou testar toda a família. Ou retestá-lo em 2, 3 dias. Vamos ver se confirma o IgM e se o IgG já não está positivando, né? Se tu quiser usar esse mesmo teste, ou rapidamente testá-lo pro RT-PCR. RT-PCR, ele e... Nasofaríngeo. Mas também aproveitaria e testaria toda a família? Num cenário, digamos assim, num cenário de condições ideais que se tenha disponível o teste, que esse RT-PCR, eu não sei se
se tem aqui com certa facilidade. Tá conseguindo, sim. Tá conseguindo. Eu acho que a Santa Casa está fazendo. E tá fazendo até em casa, né, a Santa Casa. Acredito que sim, eu teria que... Não, eles botaram ver propaganda, eu vi. Que eles estão fazendo até coleta em casa. Estão fazendo, acho que é o grande teste para ele fazer rapidamente e ver se está positivo ou não. Esse teste negativo para o RT-PCR vai nos dizer duas coisas. Vamos supor, se ele dá positivo, ok, o cara está com coronavírus, não existe dúvida sobre isso, isolamento domiciliar para ele. Se esse segundo teste der positivo também, para IgM, e negativo para IgG. Não, o RT-PCR. Tá? Vamos supor que o próximo passo desse paciente hipotético seja que tem o IgM positivo e o IgG negativo. Ele quer saber se ele realmente tem a doença. Ele tem duas alternativas. Ele pode repetir esse mesmo teste em 48 horas, 72 horas, e ver se o teste confirma. Ou ele pode fazer uma pesquisa direto do vírus. Lembra, o teste rápido, ele testa os anticorpos contra o vírus. O RT-PCR detecta o RNA do vírus na via aérea. Esse RNA do vírus na via aérea desses pacientes costuma não ficar muito tempo. Ele é melhor aproveitável nos primeiros 6 dias de infecção. Nós não sabemos quantos dias de infecção ele tem. Mas vamos supor, o teste dele, opção 1, deu positivo. Fechou o diagnóstico, isolamento em casa 14 dias. Opção 2, o teste dele deu negativo. Aí nós temos, ou é um falso positivo do IgM, que ele deve repetir em 2 dias, na minha opinião, naquele cenário ideal, né? Sim. Ou ele realmente tem a doença, mas ele já tem uma carga viral de RNA muito baixa que o teste não detecta, certo? Lembre que o RT-PCR ele também tem uma sensibilidade que não é muito boa, ela depende muito do material e do tempo da doença. Então ele não se escapa igual em 2 dias a repetir o teste rápido para confirmar se tem ou não a doença. Perfeito, perfeito. E falando nisso, alguns comentários assim que eu vi explicações sobre a tal da potencial de recontaminação, né? Então eu vi algumas explicações assim que poderia ser um teste que detectou partículas do vírus, não quer dizer que seja o vírus ativo em si, tá? O RT-PCR, né? Tu está falando agora. Sim. Então, o que acontece, tá? Ele é um vírus muito simples de RNA e a sua simplicidade faz com que ele possa, essa teoria 1, né? Que ele possa ter mutações mais agressivas. Isso não aconteceu até agora, ele tem uns 20 tipos de mutações já pelo mundo, mas nenhuma delas uma grande mutação. Está dentro do seu padrão usual de um vírus RNA coronavírus. Ok. Entendi. Ele pode ter uma mutação muito grande e reinfectar uma pessoa que já se infectou. A segunda coisa que pode acontecer é esses pacientes muito assintomáticos não desenvolverem os anticorpos contra esse vírus ou desenvolverem esse anticorpo por um período curto de tempo e aí poder se recontaminar no futuro numa nova exposição. Agora, existe a terceira teoria que não vai se recontaminar, que teve, acabou. Acho que talvez exista um pouquinho de todas essas teorias como verdade. Entendi. Mas a verdade maior, a que eu acredito, é que não vai haver novas contaminações. E se isso acontecer, serão exceções e não a regra. Né? Para todo mundo ficar em pânico, meu Deus, vamos ter 3, 4 ondas de infecção na sociedade. Isso provavelmente não vai acontecer. Né? Então, é mais ou menos por aí. A gente não sabe bem ainda, a titulação de anticorpos recém começou, e nós não sabemos quanto tempo esses anticorpos vão durar, porque simplesmente não temos tempo de doença para isso. Sim, perfeito. Não, outra dúvida que eu também tenho, bom, a gente, assim, em quarentena, tu fica ouvindo... Eu tenho uma personalidade paranoica otimista, que eu acho até interessante, que me protege, mas eu acho que tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. É o seguinte, Renato, eu ouvi falar de 2 strains. Qual seria a tradução para strains em português mesmo? Linhagens, cepas? 2 cepas, dois subtipos de vírus. O L e o S, né? Eu vi exatamente isso, que teria um subtipo S, que eu até fiz uma regra mnemônica, que é o S de suave, que ele dissemina muito, mas ele tem menos desfechos desfavoráveis. E uma regrinha mnemônica que o L, que seria mais potencialmente letal, mas disseminaria com uma velocidade, uma facilidade, quer dizer, com uma maior grau de dificuldade. Eu não sei, é isso que tu chegou a ver alguma coisa sobre isso?
Cheguei, na verdade, especulações, né? Se isso acontece ou não. Eu te pergunto, o que é melhor para o vírus, né? Melhor é ele Não matar se seu hospedeiro. não, primeiro não matar seu hospedeiro, ou se matar que não seja muito rápido, certo? E se espalhar o mais rápido possível para garantir. Na verdade, não é garantir a sua sobrevivência, porque vírus, na minha opinião, não é um ser vivo, né? Não é um ser vivo, ele é um fragmento. Esse é um fragmento de RNA. Então, pode ser, o vírus começou mais agressivo, veio do morcego e aí mutações acontecem o tempo inteiro e o subtipo S é um subtipo que tem uma melhor adaptação à sociedade porque não mata seu hospedeiro e se propaga mais rápido, então, no questão de tempo, ele acaba se sobrepondo a outro. Mas não, ser bem sincero, teorias, né? Mas muita coisa que a gente está falando aqui é teoria, né? Sim. Não, e a gente está especificando bem esses pontos, né? Isso. Digamos assim, diferente da questão das máscaras, que daí já não é muito teoria, são as coisas mais estabelecidas. A gente está especificando bem. Toda essa parte do isolamento social, horizontal, vertical, e toda essa parte da disseminação viral, isso é aquilo que a gente leu, que a gente estudou, e é claro, eu vou falar coisas que para mim fazem sentido. Mas eu posso estar deixando passar alguma coisa, ou eu posso falar uma coisa que daqui a pouco não terá mais sentido nenhum. Mas essa é a dinâmica de um novo vírus na sociedade. Foi assim no H1N1 também. Claro. Não, eu senti também o seguinte, ó, que nós dois, conversando, a gente ficou muito assustado lá no início, quando saiu aquele primeiro áudio do Jatene, né? Falando de mim, pessoalmente, quando veio aquele áudio no WhatsApp. Não me lembro do áudio, não assisti. Enfim, foi um áudio que foi bem alarmista, assim, então, assim, nos assustou bastante também, né, e eventualmente pessoas muito jovens que apareciam também, que não tinham, aparentemente, um fator de risco muito... E com o passar do tempo, a gente foi ficando mais... Eu não sei se essa é a impressão correta minha, eu fui ficando mais tranquilo. Então... Não estou dizendo que eu estou lambendo corrimão por aí, entendeu? Estou também mantendo as precauções, mas eu quero dizer, eu fiquei com uma sensação de mais tranquilidade hoje, nessa data aqui, que é dia 16 de abril, do que quando começou isso aí. Eu acho que sim, eu acho que a mortalidade do vírus está caindo, não, porque no início se pega muito óbitos, porque é difícil tu deixar escapar um óbito, correto? Um óbito é um evento... É um hard endpoint. É um desfecho inquestionável. Inquestionável, a pessoa morreu, certo? Só uma voltou. Então, nesse momento, tu não perde nenhum caso. Agora, a testagem vai do kit, vai da disponibilidade, até se descobrir que esse vírus é de RNA, que era esse vírus, então, tudo isso é muito variável. Mas, quando tem a morte, realmente, como causa... E como cálculo da letalidade, ou seja, tem casos graves que dentro do hospital e desses graves alguns morrem. Bom, aí a letalidade é enorme, né? Número de mortes por número de casos graves. Claro que isso vai ser enorme. Mas aí depois se descobriu que tinha portadores assintomáticos, que eles transmitiam 55% ou 50% menos. Depois se descobriu que o vírus circula entre adultos jovens e crianças muito facilmente e que não acontece muita coisa. Claro que sempre vai ter um azarado, né? Sempre vai ter. Num vírus que vai pegar a grande parte da população mundial, sempre terá azarados. Mas a mortalidade dele começa a cair conforme se vai fazendo cada vez mais diagnósticos. A segunda coisa, um dado muito interessante, de novo, vamos especular, e não sou epidemiologista, mas sei fazer regra de 3, tá? Aprendi lá. Na aula de economia? Não, na aula de economia não se aprende coisas tão úteis. Depois eu vou falar um comentário aí que eu vou entrar na tua área econômica que vai ser bem interessante. Tá bom? Tá. Vai adiante. Saiu uma manchete, eu consegui ler só a metade dela, porque tinha que assinar o jornal para ler o resto. Você pode imaginar que eu não estou tendo muito tempo, né? Em italiano, onde o que eles fizeram? Eles pegaram e doadores de sangue testaram o IgG. 70% IgG positivo na Itália. 70%? 70%. Inclusive eu perguntei isso, desculpa interromper, não perde o fio, tá? Pode deixar. Se tu vai doar sangue,
entrou no protocolo testar Covid? Não faço ideia. Olha que doideira. Isso aí. Não faço ideia. Mas o protocolo de doação de sangue não permite que tu doe com síndrome gripal. Sim, mas se é 70% talvez assintomático. Mas esse assintomático não deve ter vírus restritos à orofaringe, não vai ter viremia, porque aí é difícil não ficar sintomático com um Entendi, vírus uma viremia sangue. grande o suficiente, entendi. Mas deve ter esse tipo de rastreio, né? E certamente para doação de órgãos está tendo um grande problema, né? Grande problema. Por quê? Porque como é que tu vai retirar órgãos de um paciente se tu não tem o teste de coronavírus? No caso de não ter o teste. Porque, claro, tu fazer uma transfusão é uma coisa agressiva. Agora, transplantar um pulmão, um coração num paciente é muito mais complicado, certo? Lembrando que quando tu recebe o sangue, bem tu não tá, senão tu não estaria recebendo. Mas quando tu recebe um órgão, tu é imunossupresso, por definição. Por definição. Certo? Então, fica bem complicado. Vai ter que detectar muito bem, ter um grau de certeza maior nisso aí, né? Então, retomando ali o nosso banco de sangue, eu não conseguia identificar de que local esse banco de sangue ele era. Se é daquele local do norte da Itália, onde tem muito, ou se é do sul, tem um pouco menos. Então, eu fiz média de tudo. Bom, se 70% das doações de pessoas que estão saudáveis, não estão gripadas. Porque mas senão não poderia... o GG, olha só como a população lá já está imunizada. Se 70% for verdade, acabou o vírus na Itália. Vai morrer quem já está nas UTIs e daqui a algum tempo não tem mais. Eu fiz um cenário bem ruim, gostaria de ver pessoas fazendo isso aí melhor, mas a mortalidade que eu acabei calculando lá, é uma mortalidade abaixo de 1%. Tipo, bem baixo, 0,1 no melhor cenário. Sim, no cenário médio. Toda essa questão da gente não saber o número total de infectados nos deixa no escuro para saber qual é então a gente tem que ficar calculando com o que tem. Para aqueles puristas que cobrarão quem vai acertar, esses puristas só cobrarão daqui uns 2 anos, tá? Só para lembrar que o H1N1, a verdadeira letalidade, demorou, se não me engano, 3 anos para sair, tá? E outra coisa, né, Renato? Comentar jogo jogado é fácil, né? É fácil. Agora, tentar saber o que vai acontecer nesse momento com a pele em jogo... Skin in the game é outra situação. Né? Eu li também um artigo muito interessante de um epidemiologista português, agora não me lembro, que ele fala que a gente não tem nenhuma noção da letalidade real do vírus, que ela pode ser entre 0,001 a 5%. 5% não tá aparecendo, né? Pô, aí é um número muito parece. grande mesmo. Ô, Renato, que eu vou entrar naquele tema que eu falei, que eu até anotei aqui para não esquecer, né? Tem um livro que eu tenho certeza que tu conhece, que se chama Ação Humana, de Mises. Do Ludovico von Mises, tá? Ludovico, tratado. Uma bíblia. E que é interessante que o que é a base do livro, assim, ele comenta da nossa incapacidade de prever o que as pessoas vão fazer, né? Exato. Tá? Então, assim, se a gente olhar para o passado, eu vou te perguntar o que tu almoçou na quinta-feira da semana passada, talvez tu não vá lembrar. Agora, imagina se eu te perguntar o que tu vai comer na quinta-feira da semana que vem. Um futuro que não aconteceu, tem tanta coisa para acontecer ainda, tu não sabe o que tu vai fazer especificamente na quinta-feira da semana que vem. E aí, nessa questão da ação humana, é que eu começo a pensar o seguinte, tá? Não somos nós que fazemos essas políticas nem nada, mas são coisas que todo brasileiro está pensando nisso nesse momento. O que será que teria mais mortes? Fazer a quarentena e adiar um problema para um futuro que a gente não sabe qual é, especificamente no Brasil, na parte sul, aqui a gente está indo para o inverno, isso a gente sabe, tá? Uhum. Então, assim, o que seria melhor? Ou versus... Não fazer nada. Tu não fazer nada. Tu não fazer nada. Porque é o seguinte, olha só. Se a gente não faz nada, ou se a gente faz a quarentena, nos 2 cenários... é muito provável que o número total de pessoas que são contaminadas não mude.
Então Não, tu achata a curva. A área sobre a curva, ninguém provou que diminui. Tu achata a curva que todo mundo fala, mas ela fica mais gorda na base, fica com a área que talvez seja a mesma A área sobre a curva de ter um provavelmente pico, né? Então, digamos assim, a suposição que até hoje todas as pessoas falaram, que eu ouvi isso também, todas as pessoas concordam isso, que é provável que o número total de infectados seja o mesmo. Com quarentena ou sem quarentena. Tá? Exato. Aí tu tem a seguinte situação. Sem a quarentena e com a quarentena, tu tem um fator que é comum com os dois, que tu tem o vírus. E que tu vai ter seus casos que são mais graves, seus casos mais leves, vai ter as duas coisas. Agora, com a quarentena, tu tem o vírus, que não mudou nada igual, e tu ainda tem o dano social, econômico, e dá a imprevisibilidade do que essas pessoas vão fazer quando elas vão perder seu emprego, quando elas vão ter dificuldades de subsistências básicas, porque a bomba estoura no mais fraco. Né? Então, assim, em toda economia que começa a quebrar, a gente vê uma escalada de violência. Então, assim, eu fico pensando assim... Porque muitas vezes as pessoas que estão neste momento sendo contra a quarentena, tá, são taxadas o seguinte, tu não está sendo humano, pessoas vão morrer se não fizer a quarentena. Não, calma aí. Não é essa a questão. Eu estou tendo a impressão agora, nesse momento, que mais pessoas vão ser prejudicadas no quesito pior da coisa, digamos assim, o evento final, com a quarentena e o vírus. É uma impressão que eu tô tendo agora. Levando em consideração, a gente está falando hipóteses aqui, né? Obviamente. Sempre pode ser. Eu tenho 2 comentários sobre isso, certo? O primeiro deles é que entrar na quarentena é uma decisão muito difícil e sair dela deve ser bem mais ainda. Bem mais difícil. Porque daí tu já tomou uma decisão, né? Tu já te comprometeu. Então, assim, talvez se devesse pensar antes de botar em quarentena como sair. Qual é a estratégia qual é a estratégia de saída? Como em várias coisas na vida, né, Renato? Quando tu vai fazer um investimento aí, tu faz a estratégia de entrada e a estratégia de saída antes de tomar uma atitude. Faz a estratégia de saída, depois a de entrada. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 é que decisões elas devem ser tomadas com aquilo que se tem na ciência, nesse caso do vírus, no momento em que ela está sendo tomada, certo? Então, tu não pode, agora é o jogo jogado, né? Então, quando se propôs uma quarentena, se sabiam pelo menos 2 coisas com muita certeza. A quarentena no hemisfério norte é para empurrar a pandemia para o verão, que é bom para a população. 2, não sobrecarregar o sistema de saúde, diminuindo picos e levando para o verão, porque no verão, o verão diminui qualquer problema respiratório. Mas se também sabia naquela época, apesar de não saber exatamente qual é a letalidade ou a mortalidade do vírus, são coisas um pouquinho diferentes, se sabia que pessoas idosas, essas sim, sempre iam mal com o vírus, certo? Então, na escassez de dados, talvez uma coisa tão radical tenha sido uma coisa não muito bem pensada, certo? Para se dizer o mínimo. Talvez nesse primeiro momento, onde tu não tem a sorologia dos pacientes, não tinha os kits de PCR, tem escassez de material, tem uma série de problemas logísticos, o mais importante talvez tivesse sido proteger primeiramente os idosos, até que nós tivéssemos um pouco mais de dados e robustez nos seus dados sorológicos e estratégia de saída da quarentena mais claras. Por exemplo, uma estratégia de saída de quarentena clara para mim é quando tu tem muita gente já imunizado de forma natural. Se contaminou e curou, isso daí não espalharia o vírus de forma tão fácil. Então, como tu vai sair de uma quarentena se tu não tem pessoas imunizadas? Essa quarentena não tem como se sair sem se criar um novo pico, certo? Com o agravante do pico ser no inverno. Então, o que deveria ter sido feito é o seguinte, pessoal, nós temos um vírus, nós não conhecemos quase nada desse vírus, a incerteza é muito grande. Agora, nós sabemos que pessoas muito bem de saúde e jovens, elas têm uma baixa letalidade em qualquer lugar que esse vírus foi, é unânime, ok? Isso não se discute. É a única informação que é unânime.
Eu tô voltando a 30 dias atrás, Sim, tá? Hoje sim. nós temos muito mais. Eu tô Claro. te falando o cenário de 30 dias atrás. Que no momento Hoje da decisão. No momento da decisão. E nós não temos a soroprevalência e nós não temos ideia de como é que esse vírus está circulando na nossa sociedade. Então, nós vamos primeiramente isolar os idosos e vamos protegê-los dele. E nós vamos estudar o vírus e em 7 dias ou em 14 dias nós tomaremos algumas decisões. É claro que tu tem um número de óbitos para te saber quando tu não adianta mais fazer quarentena. Se começar a morrer muita gente de Covid-19, a quarentena já passou do tempo. E se tu inicia ela muito antes, tu não consegue criar anticorpos na sociedade, porque a sociedade não circula, a não ser que tu tivesse uma quarentena que ninguém respeitasse, certo? Então, eu vi que tu fez uma cara preocupada. Sim, a cara preocupada naquele momento foi o seguinte: para acabar a quarentena, a gente vai ter que sair em algum momento e se contaminar, ok? Ou criarem vacina que não vai ser Não é, rápido. não, vacina tá descartado. O problema é o seguinte: eu fico imaginando a recomendação seguinte: olha, pessoal, bom, tá todo mundo em quarentena, então não existe uma imunidade na sociedade. A gente precisa dessa imunidade, mas para não sobrecarregar o sistema de saúde no inverno com as síndromes gripais comuns, vamos esperar o inverno passar e fazer isso aí no verão. Pô, a minha cara foi por causa disso. Eu acho porque o seguinte, esse é um argumento que pode acontecer aqui no Sul. Eu acho que economicamente aí não é mais viável. Né? Eu acho que literalmente nós vamos ter que voltar a circular. Nós vamos ter que ter o pico pelo menos entre jovens. Eu vou ter que pedir um mini intervalo aqui, porque eu vou ter que responder a porta aqui, que a guria tá batendo na porta aqui. Tranquilo. Ô, Lelê, papai tá gravando aqui com um amigo, tá? Tô gravando, eu sei, eu esqueci de botar o troço. Aparentemente o pessoal tá todo de quarentena aqui, né? Então eu esqueci. Normalmente eu ponho um cartaz na porta ali quando eu tô gravando. Mas hoje eu esqueci. E aí, Renato, continuando. O resumo da ópera para mim é que nós vamos ter o pico talvez no inverno e com certeza mais pobres. Isso aí, a pobreza já está sendo uma coisa fácil de prever, tá? Talvez o único elemento que é fácil de prever é esse, né? Esse, com certeza. Se tu impede as pessoas de trabalhar, elas se tornam mais pobres. Eu acho que é relativamente tranquilo de prever isso aí. E medidas, assim, de economia, assim, bizarras, tipo, não cobrar aluguel. Tá, mas... E o cara que vive do aluguel... Exatamente. Que nem até Paulo Cogos falou, sorvete não é essencial, vamos fechar sorveterias. Não, só um pouquinho. Quem vive do sorvete, ele tem que comprar arroz, feijão e carne. Para o sorveteiro é essencial. Ele é essencial. Ele é certo? Essencial. Então, é muito fácil apontar para a vida do outro e dizer que o outro não é essencial, né? O fato é que talvez para o profissional de saúde o grande problema mesmo seja a carga viral infectante. Certo? Que aí é outro elemento, especulando, tudo bem, mas a gente viu isso acontecendo em vários hospitais, né? Muitos profissionais de saúde que estavam em contato com muita quantidade de vírus, que talvez a carga viral seja importante, o que é mais um fator de levar em consideração para uma pessoa que não tenha vírus, teoricamente, que está assintomática, usar máscara numa eventual contaminação que diminua, pelo menos, essa carga viral, né? Em zonas quentes, com certeza, hospitais, todos devem usar algum tipo de máscara. E em ambientes de atendimento direto com pacientes, talvez também o escudo. O escudo, o shield, aquele protetor, porque ele popa muita máscara, ele popa a mucosa dos olhos. Ele é relativamente bom de usar. A máscara é o pior, né? A máscara é dureza. Se tu ajustar bem aqui, ele acaba que não te machuca tanto. Não machuca tanto. E tu te sente mais, digamos assim... Eu acho que também a pessoa se põe menos a mão na frente, né? Porque a máscara, eu vejo que as pessoas ficam toda hora ajustando a máscara. Contaminando a mão. Né? Eu não sei se tu reparou isso, mas eu tô reparando isso, que as pessoas ficam o tempo todo ajeitando a máscara, elas não estão acostumadas. Aí ela põe a máscara, o óculos embaça. Aí ela puxa a máscara para desembaçar o óculos. Bota no queixo a máscara. Põe no queixo.
Então assim, né, as pessoas não têm culpa de não saber usar, elas não foram treinadas para isso, né? Ainda bem que tem teu vídeo lá que ficou extremamente, muito bem ilustrado e eu Obrigado. espero, vou tentar compartilhar ele o máximo aí, porque ele ajuda bem. Aliás, talvez de repente no final desse vídeo aqui, direcionar no link todos da descrição para que o pessoal assista lá no teu canal. Bota aqui em cima o link do... O card, botar o cardzinho aquele. Isso, põe aqui em cima. Botar o card. E aí o pessoal clica ali para aprender a usar a máscara de forma correta. Maravilha. Bom, falamos de várias coisas aí, Renato. Teste, máscara, drogas, idosos, o inverno. Temas muito controversos. Coisas muito controversas. As cirurgias questões éticas e morais. Éticas e morais. E, bom, a gente tá gravando agora no dia que a gente soube que tu trocou o ministro da Saúde. A gente, enfim, não tem... acho que não tem nenhuma função da gente comentar sobre isso, porque a gente não tem informação sobre isso, enfim. Na verdade, eu fiquei sabendo agora há pouco pelos grupos de WhatsApp, porque eu estava em atendimento com os pacientes até agora há pouco, então a gente fica com o celular desligado, obviamente, né? Então, eu iniciei o atendimento com um plano e provavelmente terminei com outro sem saber que estava acontecendo tudo isso. E por sinal, Renato, eu queria te fazer essa pergunta que eu já sei a resposta, mas é que na verdade eu quero que todas as pessoas saibam essa resposta. Tu tá fazendo atendimentos por uso da ferramenta da telemedicina, videochamada, teleorientação, videoconferência, atendimento à distância e todos esses sinônimos que podem ser utilizados nesse momento, você está realizando esse tipo de atendimento? Estou realizando e estou realizando atendimento presencial sem nenhum corte de horários. A única coisa que no meu consultório eu estou orientando, secretária paramentada, eu paramentado, e eu forneço uma máscara cirúrgica para cada paciente e não deixo o paciente acumular na sala de espera. Meus horários já são bem espaçados, né? Então eu só oriento que o paciente chegue no seu horário, que ele não vai encontrar mais ninguém ali. E também evitar de levar acompanhantes só se no extremo necessário, né? Se não precisa de acompanhante, não leva. No meu atendimento até geralmente é pouco acompanhante, assim, por características demográficas da minha especialidade, mas sigo com atendimento presencial, mas tem aquele grupo de pacientes que se recusa por medo, e se tu ligar a TV tu realmente vai ficar com muito medo, né, de ir lá. Então, para esses, eu tenho também a telemedicina com uma plataforma própria, com prontuário certificado próprio para isso. Tá bem legal, tá funcionando muito bem. Eu tenho tido uma experiência muito positiva, sabe, com a telemedicina. Os pacientes têm ficado extremamente felizes. Inclusive, atendi paciente de Porto Alegre, mandou um motoboy me levar o exame. Eu olhei o exame durante a consulta, depois devolvi pro motoboy e levou o paciente no mesmo dia o exame de volta, né? Na minha experiência, assim, para aqueles pacientes que já são pacientes meus, nossa, é bem tranquilo mesmo. E acho que metade são essa característica, já são pacientes mais antigos meus e que resolveram fazer esse atendimento pela telemedicina. Outra metade eram pacientes novos, inclusive de fora do estado, que gostaram muito, assim, realmente não eram problemas complexos, eram coisas que eu conseguiria resolver, assim, eu acho que a telemedicina tem essa dificuldade, assim, que é o exame físico, que é bem importante. Tem uma ressalva, né, que se a gente precisar falar para a pessoa, olha, tu precisa ir para uma emergência agora, tá? Na minha área Sim. É bem mais raro de acontecer isso, mas pode acontecer, a pessoa me mostra, assim, digamos, o joelho tá inchado, ela tá com febre, eu suspeito de uma artrite séptica, eu vou ter que dizer, tu tem que ir no hospital agora. Mas pelo menos para isso serviu, para eu dar um alerta para a pessoa e ela poder entender que seu caso pode potencialmente ser grave o suficiente, ela necessita ir no hospital, mesmo que o hospital esteja cheio de Covid, não sei o quê, né? Assim, Renato, mais uma pergunta agora, tá? Que fica tranquilo que a gente pode cortar essa parte, que eu não sei se é bom ou se é ruim, e a gente pode cortar essa aqui também. Ninguém corta nada aqui. Então é o seguinte, ó. Pessoas que estejam assistindo a mídia, que estão se sentindo muito assustadas e elas têm dúvida sobre esses assuntos
e dificuldade de procurar essas informações por si só. Tu também atende essas pessoas por telemedicina, porque elas gostariam de tirar as dúvidas pessoais contigo. Tu faz essa, digamos assim, esse tipo de atendimento também? Digamos assim, doutor Renato, eu não tô com doença nenhuma, eu tô com uma situação particular, porque eu tenho tal doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu queria saber no meu caso, o que eu devo fazer em relação... fazer, recomendações. Recomendações. Atendo mais do que tu imagina. Não, que bom, porque a melhor coisa que tem é a pessoa ter uma fonte confiável da informação personalizada, ainda por cima. No seu caso, olha, a minha característica é assim, na minha família mora tal e tal pessoas, eu quero saber o que eu deveria fazer, entendeu? Eu acho que isso aí é extremamente, não sei. É bem legal, assim, eu tenho o próprio site, tem o meu prontuário eletrônico que é integrado com isso, ele consegue enviar receitas e orientações também, tá liso, tá funcionando bem. Maravilha, se a pessoa precisa de uma receita à distância, tá funcionando bem também, né? Até o CRM do Rio Grande do Sul também botou uma plataforma agora para receitas, eu não testei ainda também. Tá tendo mais de uma forma de enviar receita, na verdade, né? Tem bastante formas eletrônicas de se enviar e claro. Mas é assim, tem bastante pessoas que estão querendo tirar, porque a informação na mídia, ela é muito, digamos assim, ela bota o terrorismo mesmo, né? Sim, ela é feita para vender a mídia lá, elas querem que as pessoas fiquem apavoradas e assistam todos os dias. Então ela vende um terrorismo e ao mesmo tempo ela é superficial naquilo que fala. Que é a pior coisa que tem com uma pessoa que está, digamos assim, mais assustada, né? Então, lá pelas tantas a mídia começa assim, não, você tem que tirar o seu sapato do lado de fora. Aí você tem que limpar, não sei o que lá. Gente, é um vírus de orofaringe de transmissão por gotícula respiratória. Para de inventar, entendeu? Vamos higienizar as mãos, usar máscara cirúrgica ou de pano na rua, se a pessoa é mais preocupada com isso, não tocar nos olhos, e encerrou o assunto. Distanciamento social das pessoas. Não precisa ficar beijando e abraçando todo mundo no momento de pandemia, certo? Onde tem mais de 2 milhões de casos comprovados no mundo. Então é simples, é só isso que tem que fazer. E a gente pode acontecer um efeito colateral positivo do seguinte: a gente está tendo esse cuidado de lavar as mãos, de não cumprimentar, não sair beijando, não sei o quê. E aí toda a influenza do inverno diminuir? A gente tem, em um hospital que eu trabalho, a gente é um hospital que rastreia em síndromes gripais, síndrome respiratória aguda grave, influenza. É um sentinela no hospital, tá? Para a gente saber a cepa que está circulando. Então, subiu. Não tem. O que aconteceu? Eu não entendi. Sumiu. Sumiu? Não tem. Não tem, as pessoas estão em casa. Não tá tendo influenza. Não tem. Não tem. Zero. Sumiu. Não tem. Então, que outro H1 nenhum. Interessante, né? Pode ser que a gente tenha um efeito colateral bem positivo dessa introdução de um comportamento, enfim, né? É aquilo que a gente comentou, né? A gente vai saber o resultado tudo do que foi feito, quantos anos, né? 2, 3 anos. 2, 3 anos só. Acho que agora é um pouco mais tecnológico que 2009, né? Vamos botar 2 anos. Vai demorar um tempo para analisar tudo isso aí, né? Eu acho que também outras coisas positivas são comportamentais que se aprende. Uma população é obrigada a aprender isso na marra, né? Higiene de mãos, etiqueta respiratória, enfim, esse tipo de coisa. Talvez isso entre e nós fiquemos com esse hábito saudável na sociedade mesmo, como sociedades orientais como o Japão, enfim, Coreia do Sul já fazem, porque eles já tiveram problema com SARS. Eles já aprenderam, né? Eles já aprenderam, eles já tomaram o primeiro lambaço no SARS-CoV-1, H3N1. Vamos torcer para que alguém esteja anotando essas informações hoje, para que quando acontecer isso daqui a 5 ou 10 anos de novo, já se saiba o que fazer exatamente, né? Não começar do zero. Exatamente. Então, esses países já tomaram, a Coreia do Sul já teve problema, então eles já estavam preparados, equipados, com planos pré-traçados, planos traçados com a cabeça fria, sem a emoção do momento. Esses são os melhores,
certo? Tu só ajusta ele e cumpre ele do início ao fim, enfim, com fluidez, com dinamismo e baseado na ciência que vai surgindo a cada momento. É isso que deve ser feito. Maravilha. Renato, estamos aqui há aproximadamente 1h10. Queria te convidar para dizer o seguinte: o pessoal que se interessou nesse assunto e gostaria de encontrar o teu conteúdo na internet, aonde que eles te acham? Digita Renato Cassol no Google e tem muita coisa ali no meu próprio site, no meu canal do YouTube. Acho que esses dois, o site e o canal do YouTube, tem bastante coisa. Sobre Covid, mais no canal do YouTube. Sobre outras doenças infecciosas, mais no site. Porque o Covid ele é muito dinâmico, certo? Informações no meu primeiro vídeo, eles estão lá, não apagarei. Tem muita informação no primeiro vídeo que já mudou no segundo. Não é incongruência minha, é que as coisas realmente... É a data da publicação, tem novos fatos, tem novos recomendações. Aquilo que eu acreditava que era verdade no dia em que eu publiquei, certo? Então, tem bastante coisa ali no canal do YouTube e no meu site pessoal. Maravilha. E aqui embaixo da descrição do vídeo também vou botar as informações aonde achar aí o Dr. Renato Cassol. Renato, muito obrigado pela sua participação, seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço. Esperamos que em breve podemos voltar a se encontrar aí com a nossa frequência semanal, né? Eu vi aquele bacalhau às natas lá, nossa, cara. Cara, eu acho que eu me superei nessa vez, viu? Porque tava bom demais e eu tenho que fazer pra vocês isso. Acho que na minha confraria, eu acho que eu vou fazer esse bacalhau às natas aí. Eu caí no inverno, né? Qual é o mês? Eu acho que eu caí em junho. Ah, não. Não, vai tá em quarentena. Será que eu mando vianda, motoboy pra vocês ali com o bacalhau? Cada um com uma página do Skype aberto aí. Não, vai ter que acabar, né? Não tem mais condições, né? Olha que virou Porto Alegre, uma cidade fantasma, lojas fechadas, ninguém aguenta mais isso, cara. Isso tá deixando a população... É o que eu digo, existem pelo menos 3 epidemias, né? O do SARS-CoV-2, que é o Covid-19, existe uma epidemia de pânico e outra é de doença psiquiátrica mesmo, cara. As pessoas estão ficando fora de si, as pessoas não têm cabeça para esse isolamento social que tá tendo. O brasileiro não é assim, o brasileiro não tem uma isso. Informação importante, ó, em todos os países que tiveram guerras, que foram afetados por guerras, aumentou muito o número de mortes por doenças cardiovasculares, muito relacionado ao estresse que as pessoas sentiram naquela situação, né? E o nosso sistema biológico, ele não consegue distinguir o estresse de tu estar assistindo a TV apavorado, tá sendo perseguido por um tigre, ou tua cidade está sendo bombardeada. Muitas vezes a interpretação do nível de estresse é a mesma, né? É a mesma. É a mesma ativação, né? A mesma tu tá ativação. vendo coisas diferentes, mas o a circuito ativação mesmo. metabólica está sendo a mesma. É a mesma. Então, maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e me digam aqui se o Dr. Renato Cassol deve voltar a falar aqui com a gente, especificamente aí nos nossos temas usuais. Infecção óssea, osteomielite, infecção de prótese, prevenir infecção de prótese, prevenir infecção óssea, prevenir osteomielite, curar osteomielite. Se vocês gostaram da presença do Dr. Renato, por favor, informem aí nos comentários. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Tchau, Davi. Tá, fica aí. Era só para dar o ending aqui no videozinho. Cara, eu vou mandar editar lá em Nova York, porque tu merece. E ele vai voltar o vídeo com Covid. E aí tu vê se gostou e tal. E quer tirar alguma partezinha a mais. Publica direto. Esse tipo de vídeo, ele é um vídeo que ele tem que estar no ar em muito pouco tempo. Certo? Eu posso nem editar, eu posso só cortar ele e botar. Eu posso inclusive botar ele no ar como se fosse uma estreia ao vivo, até se quiser. Mas eu vou botar como uma estreia mesmo. É um mecanismo que tu quiser fazer, tu faz, mas ele é um vídeo que necessita um pouco de agilidade. Sim, porque muda a notícia muito rápido, né? E hoje foi